Tira mais uma informação em primeira mão para vocês. Fábio Weingarten, aliado de Jair Bolsonaro, confirmou que o ex-presidente da República declarou apoio público a Ricardo Nunes na disputa pela reeleição da Prefeitura de São Paulo. Com isso, o PL e o líder conservador excluem de vez a possibilidade de apoio ao deputado Ricardo Salles, que manifesta o desejo de disputar o comando da capital paulista. Mota, eu começo com você buscando entender o que muda esse apoio do Bolsonaro na eleição aqui em São Paulo. É uma pergunta difícil de responder, Paulo, porque o Ricardo Nunes não é abraçado pelos liberais e pelos conservadores como sendo um representante genuíno do pensamento de direita. Tá? Aqui no Rio de Janeiro, na eleição de 2020, o ex-presidente Jair Bolsonaro apoiou um candidato à prefeitura que também não era visto pelos representantes, pelos eleitores de direita do Rio de Janeiro como sendo um legítimo representante da direita. E esse candidato não foi eleito. Né? Agora, o Brasil de hoje está numa situação muito complicada, muito confusa, e eu acho que as eleições do ano que vem vão ter um componente simbólico muito importante. Esse voto, que tradicionalmente é um voto que leva em consideração as questões locais, né? Se o prefeito está cuidando dos ônibus, se as ruas estão bem asfaltadas e iluminadas, eu acho que ano que vem vai ter um componente ideológico muito maior. Eu acho que a chave para responder essa sua pergunta vai ser em como ficam os planos do Ricardo Salles. Zé, se o Bolsonaro mesmo definiu esse apoio a Ricardo Nunes, dificilmente o Ricardo Salles tente algum movimento mais forte em direção a um outro partido que não seja o PL, né? Exatamente, mas há uma possibilidade ali do Ricardo não contar com o apoio do PL. O poder ali na Prefeitura de São Paulo já está definido, né? O PL participa, o PSB, enfim, o PSD, né? E vários partidos que formam e que querem continuar. Essa é a força política, esta é a inércia da política. A política tem essa inércia de todo partido, tende a ficar como está se ele estiver no poder, e os outros tendem a continuar em movimento se estiverem fora do poder. Qual é o grande debate aí? O ex-presidente Jair Bolsonaro já tinha antecipado aqui na Jovem Pan, né, numa entrevista do Bruno, nosso repórter aqui na Jovem Pan, de que apoiaria o Ricardo Salles. A pergunta dele e o ex-presidente Jair Bolsonaro mostrou que era isso. Qual é a grande questão? É porque é preciso manter a chama do debate aceso. As chances são pequenas, mas é preciso manter a candidatura. E eu conversava, inclusive, com líderes do PL sobre isso. E eles diziam o seguinte: a candidatura, ela é importante. E aí falávamos sobre Simone Tebet. E aí o senador me disse, olha, foi uma candidatura importante para ela e para o MDB. Se não tivesse acontecido a campanha e a candidatura de Simone Tebet, quem se lembraria dela? Ninguém. Seria uma ex-senadora, ela não se reelegeria, né? E não seria nada. No entanto, ela levantou o debate do MDB, um partido no ocaso, né? E foi importante. Ela colocou o seu nome nacionalmente, virou ministra do Planejamento, colocou uma personalidade nacional e plantou, sim, uma semente. Simone Tebet pode, no futuro, se transformar numa presidenciável. Se ela não fosse candidata, nada disso aconteceria. Então, é por aí que eu acho que quem se candidata nunca perde. Nunca perde. E Ricardo Salles ganha, e o PL ganharia muito com uma campanha séria com o Ricardo Salles. Ganharia como? Ganharia em nome, ganharia em debate, ganharia em vereadores. Isto é muito importante. Mas a tendência da cúpula do PL é continuar aliado ao prefeito Ricardo Nunes. Não tem a menor dúvida disso. Alan Gani, como é que você vê essas candidaturas? Agora está faltando uma definição da candidatura do deputado Kim Kataguiri. A gente viu a movimentação da Tabata Amaral com o da Atena, Ricardo Nunes, Boulos, e o Salles nessa história vai ficar como? Olha, eu acredito que mesmo com o apoio do Jair Bolsonaro a Ricardo Nunes, eu sou muito cético de que ele vai transferir os votos a Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes não tem
uma identificação com o bolsonarismo, como o Mota frisou. Aliás, quando houve transferência de votos de Jair Bolsonaro para outros candidatos, primeiro, isso ocorreu no âmbito das eleições de governadores e de eleições parlamentares. Em algum grau, aqueles políticos tinham identificação com o Bolsonaro, ou pelo menos uma dúvida, ou eram neutros, ninguém sabia quem eles eram, e aí houve essa transferência de votos. É bem diferente da posição do atual prefeito de São Paulo, do Ricardo Nunes, que já que ele, partiu dele, fez questão de se distanciar do Jair Bolsonaro. E é claro que os eleitores de Jair Bolsonaro, eles perceberam isso, não são bobos. Já o Ricardo Salles, a identificação é muito mais orgânica, é muito mais natural. Então, no meu entendimento, mesmo que o Jair Bolsonaro faça essa sinalização, esse apoio a Ricardo Nunes, ele não vai levar os votos dos bolsonaristas. Então, o Ricardo Salles, ele é um candidato forte aqui em São Paulo. O que conta a favor do Ricardo Nunes é porque ele tem o peso da máquina, né? Ele tem toda a capilaridade da máquina. De qualquer modo, vai ser uma eleição bastante acirrada, né? O Valdemar Costa Neto deu uma declaração dizendo o seguinte: Bolsonaro deu o assunto encerrado e vamos de Ricardo Nunes. Ele disse ainda que vamos ter uma surpresa com o nome escolhido para vice-prefeitura. Que nome seria esse? O próprio Weingarten? Ricardo Salles, será? Ou o próprio Ricardo Salles, exato. Eu acho, Paulo, que eu vejo esse evento, essa novidade com muita cautela, né? Ainda tem muito tempo para a eleição, muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte, então eu acho que a gente precisa esperar realmente confirmar se é isso mesmo, se é essa história. Acho importante ouvir o que o Ricardo, se essa história realmente procede, ouvir o que o Ricardo tem a dizer, né? E para a gente poder analisar esse jogo. Agora, não há dúvida nenhuma, essa eleição de São Paulo, eu acho que vai ser a eleição mais importante do ano que vem, disparado, tá? Essa eleição vai ser uma espécie de plebiscito. Muito embora a cidade de São Paulo tenha um passado de ter eleito representantes da esquerda, né? Eu diria até que alguns da extrema esquerda, no ano que vem, decorrido já um tempo desse novo governo, com todas essas medidas, com toda essa... a gente estava falando da Argentina, né, de governar por decreto. Aqui no Brasil tem o governar por liminar, né? Muito pior, você consegue uma liminar e aí governa como se não houvesse amanhã. Então eu acho que ano que vem essa eleição de São Paulo vai transmitir uma mensagem muito grande. Se o candidato da extrema esquerda, que agora está querendo se reinventar como moderado, tiver uma derrota, principalmente se essa derrota for avassaladora, está dado um recado muito claro. Agora, Zé, o Bolsonaro está mudando muito de uma semana para outra, né? Porque há pouquíssimas semanas, se eu não me engano, ele tinha dado um indicativo forte de que seria o Salles. Salles, E depois, na verdade, ele não decidiu. Ele não fala peremptoriamente. A novidade agora é que o Weingarten fala, e o Weingarten está muito ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, está sempre com ele, então é uma fonte muito crível, né? E uma fonte que assume a declaração. Eu acho que esse assunto não está decidido. Eu acredito que, com apoio ou sem apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, o grupo vai para Ricardo Salles. Agora, existem ali os ciúmes próprios de grupos assim, né? Até entre os bolsonaristas e amigos do Ricardo Salles, a gente escuta aqui ali, olha, o Salles está forçando a barra e não sei o quê, enfim, esse assunto não está definido. Ricardo Salles não tem chance, mas eu acho a candidatura dele muito importante, inclusive para o PL. E contra os acordos, isso que provoca esse prurido. Muito bem, deixa eu receber quem chegou agora através do rádio. São 6h43. Para você que sintonizou na programação da Jovem Pan, a gente está repercutindo uma decisão divulgada há pouco
por um aliado de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, dizendo que Bolsonaro decidiu e vai apoiar Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo nas eleições do ano que vem. Ô Mota, só para entender, se isso se confirmar mesmo e for realmente a decisão de Bolsonaro, aquela fala do Tarcísio nesta semana dá indicativo que ele vai apoiar o Ricardo Nunes, né? Porque ele disse claramente que não queria nenhuma bola dividida aí com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se o Bolsonaro vai estar no palanque do Ricardo Nunes, então o Tarcísio deve ir junto. Imaginando que nada mudou, que nenhum outro fator mudou durante esse tempo, eu acho que essa seria a conclusão lógica, Paulo, mas eu acho que esse jogo ainda, como eu disse, ainda está longe de ser definido. Há muitas outras cartas aí nesse baralho, já que você falou no jogo de pôquer, né, há pouco tempo atrás, há muitas cartas nesse baralho ainda a serem definidas, né, e muitas surpresas que vão acontecer. E eu acho que a gente precisa aguardar aí a confirmação dessa notícia, né, e ver, eu acho que isso é um fator muito importante. Essa notícia sendo confirmada, que mudança vai acontecer na posição de Ricardo Nunes? Será que ele vai mudar o discurso? Será que ele vai mudar a atitude? Será que ele vai ficar, a partir daí, mais alinhado com as ideias de liberais e conservadores? Ou ele vai manter a mesma postura que manteve até agora, né? Porque até a eleição ainda tem muito tempo. Alan Gani. Eu acho que esse é o grande problema do prefeito Ricardo Nunes. Falta um posicionamento claro. Parece que ele quer agradar a todos e quem agrada a todos acaba não agradando ninguém, né? O que conta a favor dele é que ele tem, como eu disse anteriormente, o peso da máquina e a grande rejeição a Guilherme Boulos. Então pode ser que muita gente faça um voto útil para o Ricardo Nunes, acreditando que ele tem mais chance para impedir uma vitória de Guilherme Boulos. Então eu vejo que ele vai ganhar muito mais pela rejeição a Guilherme Boulos, que hoje seria o segundo colocado nas pesquisas, do que uma força política dele. É muito mais a força partidária do PL, é muito mais a composição que ele está fazendo, as articulações, toda essa capilaridade, do que uma força política, ele mesmo como político. Agora, de qualquer modo, eu acho que se ele fizesse um aceno maior a Jair Bolsonaro, ele não seria prejudicado, muito pelo contrário. Veja o caso do Tarcísio. Tarcísio ganhou aqui em São Paulo se aliando a Jair Bolsonaro, não rompeu com Jair Bolsonaro, muito pelo contrário, no Estado, verdade. A capital pode ser diferente, viu? Diferente. O colégio eleitoral é totalmente diferente. É um eleitor mais de centro, não tão ideológico, enfim. Mas eu não vejo muito risco. Eu acho que ele tem mais a ganhar do que a perder. Porque aqui na cidade deu Fernando Haddad, né, Zé? Exatamente. É um perfil completamente diferente. O colégio eleitoral do Estado, a força do ex-presidente Jair Bolsonaro no interior ainda é muito grande, né? Para o Estado, prefeitos e outros, né, líderes, e o que não acontece na capital. Mas eu entendo que a política, ela tem que ser disputada. É uma frase muito surrada, né, Paulo? Time que não disputa campeonato não tem torcedor. Eu acho que chegou a hora dos partidos. Eu, por mim, a lei eleitoral exigiria que todo partido lançasse chapa completa. Eu fico assustado com esta ideia de fazer esses conchavos, de fazer acordo. Para que então existe o partido? O partido existe para disputar o poder. Então, a lei eleitoral, e tem uma corrente forte no Congresso que defende isso, deveria exigir. Todo partido tem que lançar chapa completa. Nome do prefeito, vice-prefeito, vereadores e assim por diante, né? Esse é o objetivo do partido. O que você acha, Mota? A política é uma coisa complicada, né, meus amigos? A política é a arte do possível, a política é o que tem para hoje, né? A política é a combinação de todos os sonhos, ideais, planos que a gente tem e a dura e nua e crua realidade do poder, né? Onde quem tem o poder das cartas e faz boa parte das escolhas. Então, eu não tenho tanta certeza assim de qual é o melhor caminho.
Agora, eu acho que o Alan levantou um ponto interessante, porque o Tarcísio, ele, desde do início, né, desde que surgiu a primeira, mais remota possibilidade dele ser candidato, o Tarcísio sempre teve posições bastante claras sobre todos os assuntos. O Tarcísio nunca titubeou. O Tarcísio, eu me lembro quando ele começou a dar entrevistas, nós o entrevistamos 2 vezes aqui na Jovem Pan, ele foi sempre de uma clareza, inclusive de uma clareza moral, abordando temas como segurança pública, que não eram temas afeitos à trajetória dele, sempre com a maior clareza, não deixando sombra de dúvida do alinhamento dele 100% com Jair Bolsonaro. Esse está longe de ser o caso do Ricardo Nunes.